O que nos traz aqui hoje é falar sobre futsal. Mais uma vez vamos voltar a estar a falar sobre uma secção do Elétrico e hoje falamos com o diretor da secção de futsal, Francisco Aragonês. Possivelmente uma das pessoas que melhor conhece esta secção, pois há 13 anos tem uma ligação muito próxima, pois começou como treinador durante várias épocas e quando deixou de ocupar essa função, continua ligado à secção, pois é o diretor. Certamente vamos descobrir tudo aquilo que acontece dentro desta secção. O futsal ao longo dos anos tem vindo a assumir um papel cada vez mais importante no plano desportivo. Em Ponte Sor não é exceção. O futsal é uma modalidade, pode-se dizer, muitos dos casos, de moda. No entanto, aqui tem alicerces criados já há 14 anos. Esta secção começou como? A secção foi criada na altura pela atual direção. Eu só entrei em 2007. Mas sei que em 2006 a direção da altura, penso, do Presidente Américo, decidiu criar a secção de futsal, composta por muitos elementos que vieram do futebol, que na altura não jogavam no futebol, e criaram assim a secção de futsal. Elementos com muita qualidade, elementos de uma geração que a gente chamava a geração de 81, Rogério Alves, Ricardo Dionísio, o Bruno Castro, que jogou muitos anos no futsal, inclusive na primeira, e outros elementos. Inclusive mais tarde também joguei, e era uma geração de muita qualidade. Foi criada em 2006, na altura, salvo erro, era o Quintino Vivas o treinador, um treinador também muito conceituado no nosso distrito. E em 2007 eu vim para Ponte Sor, assumi a função de treinador-jogador e na altura a convite do Emanuel Balizão, que acho que era o coordenador do clube, salvo erro, e criámos uma dinâmica muito grande ao longo destes anos, muito sustentada nesta geração. Foram entrando alguns atletas mais novos, mas esta geração manteve-se até há muito poucos anos, há cerca de 4, 5 anos atrás, e foi uma geração que conseguiu, pela sua qualidade, manter a equipa nos nacionais durante muitos anos. Também a secção não vive só da modalidade sénior, no entanto, existem todos os escalões aqui. E como é que são estes escalões? Nós temos todos os escalões, nós temos praticantes de futsal desde os 5 anos, idade em que começam a competir, ou seja, no escalão de petizes, temos todos os escalões. Nem sempre há competição, infelizmente, nem sempre há competição regular na nossa associação, que nós depois tentamos resolver esse problema subindo os atletas de escalão. Isso acontece, por exemplo, nos júniores, é um escalão que normalmente não existe, não há competição na nossa associação de futebol, porque não há equipas suficientes para fazermos uma competição. De qualquer das maneiras, nós decidimos há poucos anos atrás criar uma equipa B, que joga no Campeonato Distrital de Séniores da Associação de Futebol Porto Alegre, que é uma equipa composta essencialmente por atletas júniores, alguns até juvenis, atletas que já demonstram qualidade, e assim tentarmos queimar algumas etapas e alguns patamares para aproximar esses atletas da equipa sénior, porque o objetivo é ter atletas com qualidade para disputar a primeira liga de futsal. Além destes escalões masculinos, temos também 2 escalões femininos, uma equipa de juniores feminina criada o ano passado e uma equipa de séniores feminina que já existe há alguns anos, que tem conseguido também bons resultados para o clube, mas acima de tudo tem representado o clube com muita dignidade e sempre de forma mais correta, o que nos orgulha também, e temos a agradecer sempre o empenho dessa equipa, que por vezes é esquecida. Nós falamos sempre da equipa sénior masculina, que é aquela que neste momento tem mais expressão, mas também não nos podemos esquecer da equipa sénior feminina, que representa o clube sempre com a maior dignidade e o modo mais correto. Quem é que pode praticar futsal? Pode praticar toda a gente, todas as crianças e jovens que queiram praticar, a partir dos 5 anos, podem praticar futsal, basta dirigir-se ao pavilhão, falar com o responsável que está quase todos os dias no pavilhão e realizar a inscrição. Nós temos uma preocupação também bastante grande com a formação, fazemos uma aposta
também significativa na formação, tendo treinadores. Este ano, por exemplo, não sabemos com a pandemia se vão avançar com os campeonatos de formação, mas se avançarem, nós temos previsto que os treinadores da equipa sénior sejam os treinadores dos escalões mais baixos, de maneira a também dar uma identificação daquilo que é a equipa sénior, daquilo que é o Elétrico na primeira divisão, identificar também os mais jovens com esse patamar e de modo a atrair também mais crianças e jovens para a prática da modalidade de futsal, que nós pensamos que neste momento é uma prática consolidada a nível do país, é a modalidade mais praticada ao nível de pavilhões e em Pontessor não fugimos à regra, nós temos cerca de 115 atletas nos últimos anos a praticar futsal, desde os 5 anos até a equipa sénior e essa vai ser uma novidade este ano, vamos ter os treinadores da equipa sénior a treinar também os escalões mais baixos. A época que passou também foi uma época marcante na secção de futsal do Elétrico. E como é que descreve a última época? Foi uma época marcante no sentido de que conseguimos a manutenção pela segunda vez. Vínhamos de uma época em que atingimos os objetivos até os superamos e havia muita expectativa se teria sido algo ocasional ou se o projeto estava sustentado de maneira a conseguirmos os objetivos. E conseguimos, felizmente, não acabou, pelo motivo que toda a gente sabe, a época não acabou, mas acredito que, mesmo que se tivesse acabado, o Elétrico teria mantido na mesma e se calhar até teria ido aos play-off, porque estava numa senda de vitórias. Mas tenho que dizer, porque a verdade é esta, foi uma época muito dura. Foi pior que a primeira até, foi uma época em que nós tivemos aqui alguns problemas a nível disciplinares no balneário. Numa certa altura podia-nos ter custado muito caro. Eu lembro-me que no jogo com o Belenenses, em que havia uma diferença pontual ainda pouco significativa, nós tivemos, já tínhamos 2 baixas no plantel por motivos disciplinares e depois tínhamos mais 2 jogadores lesionados que inclusive fizeram questão de jogar e de ajudar e foi uma das vitórias mais importantes da época porque o Elétrico acabou por ganhar e acabou por criar um fosso ainda maior em relação ao Belenenses, que na altura estava já em zona de descida. Por isso foi uma época muito difícil, muito trabalhadora, foi uma época em que tanto a direção como a equipa técnica teve que tomar decisões que provavelmente não me agradaram a todos, mas foram tomadas em prol daquilo que nós entendíamos que eram os interesses do Elétrico e felizmente viemos a ver no futuro que foram decisões bem tomadas e que foram do interesse do Elétrico. Acima de tudo também foi uma época de muito trabalho, de muita dedicação e aproveito aqui a oportunidade para agradecer o empenho de todos os atletas e dos treinadores e também da massa adepta que não deixou de apoiar o Elétrico em alturas que se calhar não esteve tão bem, em que os resultados não eram tão bons, porque passamos por uma fase um pouco crítica, mas com a ajuda de todos nós conseguimos responder e conseguimos endireitar caminho e voltar a ganhar, porque houve um período que realmente foi complicado. Foi também uma época em que nós voltámos a estar presentes nas fases de decisão da Taça da Liga e da Taça de Portugal, voltámos a estar em fases de grande importância para o panorama desportivo, em particular do futsal. Inclusive na Taça da Liga chegámos às meias finais, tendo sido eliminados pelo Benfica, num jogo que até foi muito, muito disputado. Mais uma vez penso que honramos o clube, honramos o barco que levámos ao peito e o Elétrico e a cidade de Pontessor foram mais uma vez dignificadas no patamar desportivo nacional. Com a posição que o Elétrico atualmente ocupa no plano nacional, também acarreta outro tipo de responsabilidades e sentem a pressão que existe, ou existe alguma pressão por parte da massa associativa pelos resultados? Sim, isso é um bom problema. Mal seria se as pessoas não se importassem se a gente ganhava ou perdia. Felizmente, acho que a equipa sénior do futsal do Elétrico habituou os sócios simpatizantes a bons resultados. Nós, em 6 fases de decisão, ou seja, em 2 épocas, nas Final Eights do campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal,
Em 6 fases falhámos uma. Falhámos o ano passado a Final 8 da Taça de Portugal, porque fomos eliminados aqui no nosso pavilhão pelo Sporting. De resto, temos estado sempre presente nas Final 8, o que traz algum reconhecimento ao clube. O clube é hoje reconhecido a nível nacional, é um clube que é tido em conta no panorama desportivo nacional, em particular do futsal, e por isso há esta pressão positiva que nós sentimos, essa responsabilidade, mas os jogadores também, muitos deles são profissionais, a equipa técnica também é profissional, está habituada a isso e nós temos dado uma boa resposta quanto a isso. E penso que tem havido uma simbiose perfeita entre aquilo que é a exigência dos adeptos e aquilo que é o empenhamento dos jogadores. Aquilo que eu digo aos jogadores é o que pode ser pouco para eles, para nós é muito, e o clube faz um esforço muito grande para ter certo tipo de jogadores com renome, jogadores com currículo aqui. E aquilo que pedimos apenas é o empenho, independentemente de ganharmos ou perdermos, queremos ganhar como é óbvio, mas mesmo quando se perde, porque também perdemos, mesmo quando se perde tem que haver empenho. E já aconteceu aqui neste pavilhão, em que nós perdemos e o público não saiu daqui antes de aplaudir a equipa porque sentiu realmente que houve empenho e houve dedicação no jogo. Por vezes o adversário é melhor, mas aquilo que se pede principalmente é empenho e tem acontecido isso ao longo destas 2 épocas. 2020 poderá ser um ano marcante, será, mas poderá ser um ano que vai trazer aqui surpresas no plano desportivo para o Elétrico Futsal. O que é que pode acontecer esta época? Vai ser uma época complicada e uma época ainda nesta altura em que nós não sabemos muito bem como vai decorrer. Nós temos, ainda não temos, por exemplo, nesta altura, o início oficial da competição, não sabemos quais são as indicações da DGS para a competição, estamos ainda nessa expectativa. A nível desportivo, é também uma época em que vai ter mais 2 equipas, vai ter 16 equipas, o que vai fazer com que a época seja mais longa, seja mais cansativa, custe mais a nível financeiro. É também uma época onde vão descer 4 equipas, ao contrário de 2, e nós sabemos que há equipas que estão a investir fortemente na modalidade, que estão a investir fortemente para ficar na primeira divisão. O Elétrico tem, dentro do seu orçamento, dentro das suas dificuldades, tem feito o seu trabalho com algumas preocupações e com alguma sensatez, e acima de tudo com o objetivo de sustentabilizar o projeto, manter os pés firmes no chão, como se costuma dizer, mas nós temos tentado e felizmente temos conseguido trazer para o nosso plantel alguns jogadores com currículo, jogadores que já apresentamos, jogadores que já mantemos, também desde da última época, mas temos conseguido, principalmente com a nossa honestidade e com o nosso projeto, trazer alguns jogadores que tornam a equipa mais forte e vão fazer com que o objetivo possa ser atingido. Eu acredito, ainda este ano, a título de exemplo, nós conseguimos trazer o André Correia do Benfica, um guarda-redes que era cobiçado por algumas equipas da Primeira Liga. Conseguimos também trazer um internacional sub-21 português, para mim, talvez um dos melhores jogadores da sua geração, que iremos apresentar brevemente, que não foi fácil também. Mantemos alguns jogadores importantes da última época e estamos também a trazer alguns atletas brasileiros com qualidade e com renome e com currículo. Mais uma vez, dentro das nossas dificuldades financeiras, mas isso vai fazer com que o clube seja competitivo, com que o clube faça o que tem feito nos últimos anos, que é honrar a camisola que veste e com que anda ao longo do país. E penso que, apesar da dificuldade que a época vai ser, nós estamos preparados, sinceramente. Acredito que estamos preparados, mas também temos que estar preocupados porque a competitividade tem aumentado nas outras equipas, o investimento tem aumentado nas outras equipas, e o Elétrico tem algumas dificuldades, como é sabido, tem um orçamento um pouco limitado para a competição, mas tudo temos feito, juntamente com também a direção,
exemplo do que vinha acontecendo nos últimos anos, para tornar a equipa competitiva e para tornar a equipa digna da sua história, digamos assim. A mensagem que queria deixar era uma mensagem de agradecimento, não só aos atletas e treinadores da secção, que ao longo dos anos foram responsáveis, desde o seu início até ao momento, foram responsáveis pelo que o Elétrico é hoje, ao nível do futsal, e uma mensagem também de agradecimento às direções que têm suportado e têm acompanhado e ajudado a secção, e principalmente aos sócios e aos simpatizantes do Elétrico, que são o principal responsável pelos feitos que nós vamos alcançar.